Bom dia, gente. Obrigada por vocês estarem aqui no terceiro e último dia do seminário. A gente vai começar o último evento antes do encerramento, que é uma mesa redonda, com 4 pessoas fantásticas que eu convido para já se sentarem. Luciana Boatê, Maria Angélica Comis, Ingrid Farias e Tiago Mattioli. Podem sentar onde vocês acharem melhor. Porque eu estava pagando meu nome. Agora ganhar a sacolinha. Tudo bem? Bom, gente, o objetivo dessa mesa é que ela tivesse um formato diferente dos formatos, né, de uma mesa tradicional. Então, como vocês podem ver, fisicamente a gente não está em uma mesa. E o objetivo também é que a gente crie algum tipo de interlocução com as falas que eles forem fazendo, para que a gente tenha, de fato, uma conversa entre os próprios convidados. E, obviamente, a gente vai abrir para perguntas. Então, se vocês já tiverem, vontade de fazer alguma pergunta, vocês já podem ir pensando sobre isso. E o objetivo também dessa última mesa redonda é encerrar contemplando as falas que já foram feitas no seminário, nesses últimos 2 dias, né? Pensando que a gente discutiu sobre quais são os terrenos de disputa, né, do campo antiproibicionista, do campo que busca mudar as políticas de drogas atuais no Brasil. Quais são as fronteiras, quais são as dificuldades, quais são os desafios e também quais são as marginalizações produzidas pelo próprio movimento antiproibicionista, né? Quais são as coisas que o movimento tem deixado de fora, quais são as discussões que estão sendo relegadas ao segundo plano, quais são os silêncios que são produzidos pelas pessoas que estão em posições de poder dentro do campo antiproibicionista. Então, tendo essas 2 temáticas em mente, é que eu peço também que as 4 pessoas aqui convidadas falem um pouco sobre suas trajetórias, sobre seus projetos, os projetos em que estão envolvidos e suas perspectivas sobre o campo antiproibicionista. Apresentando quem está na mesa hoje, Luciana Boatê, que muita gente conhece, principalmente quem acompanha esse debate antiproibicionista há muito tempo, professora de Direito Penal da UFRJ, ativista feminista e antiproibicionista, pré-candidata a deputada federal e uma referência para todo mundo que estuda desencarceramento no Brasil, estuda, encarceramento de mulheres presas, políticas de drogas, justiça criminal, etc. A Maria Angélica Comis, que é psicóloga, coordenadora do EDLEI, do Centro de Convivência EDLEI de São Paulo, ex-assessora de políticas públicas sobre álcool e drogas da Secretaria Municipal de Direitos Humanos da cidade de São Paulo durante o governo do Fernando Haddad. E que está um pouco nessa linha de frente, né, da resistência às políticas recentes de recriminalização, de repressão contra pessoas que estão em situação de rua e fazem uso de drogas na cidade de São Paulo, né, dentro do contexto do que a gente chama popular e pejorativamente de cracolândias. A Ingrid Farias, que é companheira do que ela mesma chama de campo perturbador da área de política de drogas, e que eu gostaria que ela falasse mais sobre isso em algum momento, que também é ativista feminista, antiproibicionista, redutora de danos, fundadora da RENFA, Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, e mãe de Leão. E de Recife, Pernambuco, como vocês podem ver por esse sotaque maravilhoso. E, por último, Tiago Mattioli, que, assim, nessas andanças pela área de política de drogas, é com quem eu menos esbarrei, mas com quem eu já vinha me engajando solitariamente há muito tempo, porque eu li a tese de doutorado dele, e que vai discutir políticas urbanas na cidade do Rio de Janeiro, né, produção simbólica e histórica das favelas dentro do panorama urbano da cidade, e que é coordenador de projetos do Instituto Raízes em Movimento, que é um importantíssimo instituto do Complexo Alemão, que produz pesquisas dentro das favelas, a partir das favelas e para as favelas. Então, acho que a gente está super bem acompanhado para encerrar as discussões desses 3 dias. Eu agradeço a todos vocês por estarem aqui. Vou passar a fala para a Luciana. E aí a gente... 10 minutos. Muito bem. É o campo perturbador, vocês perceberam, né?
Bom dia para todas e para todos. É um grande prazer estar aqui. Agradecer a Ana Clara pelo convite, parceira de tantas lutas aí. É um prazer estar aqui ao lado do Tiago, da Ingrid, da Angélica, nessa luta que não começou hoje e que, né, a gente está num momento importantíssimo, e esse seminário se insere nesse momento, que eu vejo como um momento que a gente já conseguiu botar o tema da política de drogas na pauta pública, e não numa perspectiva acadêmica, mas numa ampliação cada vez maior do interesse da mídia nesse tema. Cada vez mais nós vamos ter também uma construção importante, que é justamente ampliar esse debate sobre política de drogas para as que a gente chama de comunidades afetadas, que aqui no Rio a gente está tão perto, né? Estamos aqui na PUC, ao lado tem aqui a Rocinha, né? Ao mesmo tempo é um desafio ampliar ainda mais, mas eu que venho estudando esse tema há mais de 15 anos, percebo como que hoje a gente efetivamente avançou muito do que se tinha anteriormente, né? Mas isso não significa que a gente ainda tenha muito que avançar, ainda temos muito que avançar. Mas acho que reconhecer essa caminhada, também essa trajetória, e Ana especialmente acompanha aqui no Rio movimentos, esse grupo que ela e Julita estão tocando aí, que é tão importante, mas outros também que estão aí se fortalecendo. Aproveitar para falar também da importância de termos a primeira marcha das favelas pela legalização, né, que será no sábado, 14h20. Depois a gente pode dar uns informes mais detalhados. Como é que eu me situo nesse tema? Eu começo, né, eu sou professora da UFRJ, já há mais de 10 anos, da Faculdade de Direito, sou professora de Direito Penal e Criminologia. Eu começo, na verdade, eu chego no tema das drogas a partir do tema do encarceramento. Ou seja, eu vou estudar as políticas criminais e as taxas de encarceramento no meu mestrado, e eu me deparo com algo que Zaffaroni compara em toda a América Latina, que é o que está impactando o encarceramento a política de drogas. Nessa época, eu estou falando aqui, eu defendi o meu mestrado nos anos 2000. Né? Ninguém falava sobre isso. A única pessoa que eu encontrei falando foi o Zaffaroni. E aí o desafio, com essa questão na minha cabeça, no doutorado, resolvo estudar política de drogas. Né? E por que eu resolvo estudar política de drogas? Porque, na perspectiva da criminologia crítica, uma das abordagens que a gente estuda é que quem cria... Na verdade, todo crime é político, né? A gente busca desnaturalizar aquela ideia de que haveria algo como um delito natural, que é tradicionalmente da criminologia positivista, e a gente vai questionar que qualquer estudo sobre criminalidade tem que envolver a estrutura social. E, portanto, essas estruturas são as esferas de poder que criam a própria definição, né, do crime, e, a partir dessa definição, é que o sistema se estrutura. Então, estudar política de drogas é realmente compreender essas dinâmicas sociais, os interesses, né, pela criminalização, não a partir dessa lógica declarada que vamos proteger a saúde pública de todo mundo, porque não é. Né? Ou vamos tornar as cidades mais seguras. Não é. A gente vai compreender os mecanismos e os interesses por detrás dessa criminalização. E aí, a gente vendo o quanto avançamos hoje, eu queria, nesse momento inicial, fazer uma contribuição aqui para o debate, para a necessidade da gente pensar que, apesar de hoje a gente já ter avançado muito na crítica, a gente ter aí movimentos organizados, articulações, redes, e cada vez mais amplas, a gente conseguir formular como avançar num debate público, um debate político mais amplo. Como deixar de tratar esse tema como tema tabu, como ainda é na política. E digo isso, por exemplo, nós vivemos esses anos todos de governo PT, dito de esquerda, né, que hoje talvez a gente tenha mais claro que efetivamente era de esquerda, porque hoje a gente viu que quer ir para a direita também, né? Mas, enfim, mas que tínhamos críticas severas justamente também da dificuldade de avançar nessas pautas. Afinal, o que eu fui estudar, em última análise, foi uma lei de 2006 que foi lida como uma lei positiva, que traz princípios, por exemplo, de garantia de redução de danos, direitos dos usuários. Boa a lei, mas eu bati nessa lei desde o início. Tem um artigo meu de outubro de 2006 falando essa lei vai ser uma cortina de fumaça para o encarceramento que vai aumentar. E não deu outra. Né? Não queria ter acertado, não, mas eu acertei nessa previsão. Então, a dificuldade também, apesar da ampliação desse debate, a gente querer enraizar cada vez mais, levar para um debate cada vez mais amplo, a dificuldade de avanços na esfera pública. Sempre que a gente consegue avançar em algum ponto, vem algo que retrocede.
Então, quais são as estratégias? Como avançar assim concretamente numa articulação que consiga levar uma transformação efetiva da realidade? Então, essa é a minha angústia atual. E aí, em 2 temas que eu queria pontuar. Um tema é o desencarceramento em geral, que a gente precisa falar sobre isso no Brasil. E não adianta falar de desencarceramento sem falar de política de drogas. É o crime que mais cresce, é o crime que mais impacta, e são as mulheres dentro do sistema penitenciário também as que são mais impactadas em termos de crescimento. Ao mesmo tempo, também, nós vivemos num Estado que está sob intervenção militar na segurança pública. Reparem como quase ninguém fala de política. Era para a gente estar discutindo todo dia política de drogas. Era para a gente estar discutindo todo dia. E a gente é como se isso não impactasse. E aí discutir segurança pública, é discutir compra de armamento, é discutir como vai botar o exército, ou qual vão ser as estratégias de patrulhamento de ruas. E a gente não vai à raiz do problema. Então, essa é um pouco a minha angústia em relação a esse momento. Mas, ao mesmo tempo, os desafios para que a gente avance. E esses espaços são necessários. Também na academia, aproveitando que eu estou aqui na PUC-Rio, eu sinto muita falta do pessoal da economia. A Julita agora está com esse projeto de tentar os impactos econômicos da política de drogas, assim, como que a gente pode também demonstrar esse impacto negativo em relação dos gastos, porque isso dá para a gente dialogar com a população mais ampla. A gente está gastando X em compra de armamento, X em sistema penitenciário. Esses dados são quase que secretos, não há lei de acesso à informação que nos garanta esses dados. Então, acima de tudo, é provocar o nosso desafio nesse momento para poder avançar, provocar essas reflexões, mas que efetivamente consigam impactar, né, a opinião pública e também a institucionalidade. Porque não é possível a gente achar normal ter mais de 700 mil presos. E digo isso num cenário, estou aqui com possivelmente a grande maioria de vocês são de RI, num cenário que o mundo está mudando e que a política, ainda que de maneira pouco emancipatória, eu diria, mas os Estados Unidos hoje discute legalização da maconha e cada vez mais vai ampliar. Né? A Europa está aí ainda impactada também, mas com formulações bastante diferentes. E a gente está aqui no Brasil, ao lado do Uruguai, que também legalizou a maconha. A gente está aqui, a gente não consegue nem aplicar uma lei, que aí com isso eu concluo, Ana, que eu especialmente tenho me dedicado nos últimos anos a estudar a questão da política de drogas e gênero, o impacto sobre as mulheres. Eu falava ontem lá na UF, não é possível que a gente tenha uma lei que diga, por exemplo, que as mulheres grávidas não podem ser encarceradas porque elas têm direito à prisão domiciliar. Ponto. Isso está escrito na lei. Não há prisão provisória porque é garantida uma alternativa. A gente não consegue aplicar essa lei porque temos um poder judiciário que se acha acima do bem e do mal, né? Depois a gente pode até aprofundar isso em outra pergunta, mas, enfim, o fato é que não aplica. Aí, um coletivo incrível de mulheres lá de São Paulo vai para o Supremo e consegue garantir um habeas corpus coletivo, que é algo que, se tem alguém aqui do direito, sabe que é difícil, tem uma tendência a não aceitar habeas corpus coletivo. Tinha tanto apelo popular, houve uma comoção pública, o Supremo aprovou. E aí, o que acontece? Continuamos com mulheres presas. Aí a manchete que eu vi semana passada foi: Gilmar Mendes se espanta quando entra numa prisão e vê mulheres grávidas numa prisão feminina. Pois é, Gilmar Mendes, é isso. Então, né? Que realidade é essa que a gente vive também? E aí o ponto que eu também deixo em aberto para uma reflexão é que poder judiciário é esse que a gente tem, né? Que é essa casta de privilégios e que reforça um controle social ainda mais duro e injusto em relação às populações já tradicionalmente habitantes dos cárceres, né? Porque o sistema penal serve para isso, para controlar a população considerada dispensável, é um poder judiciário racista, tá? Que está aí para prender pobre e para garantir a manutenção dessas desigualdades. O sonho do poder judiciário é botar esses juízes para virarem grandes milionários, porque é isso que eles estão conseguindo, né, nesses últimos dias. E reflexo disso nas políticas sobre drogas é o nosso, por exemplo, eu sou amicus, né, eu sou amiga da corte. Quem que pode ser amiga do Supremo, né? Mas eu sou lá amiga, porque é uma figura jurídica, né, que é você ir na corte para falar. Mas está tão ruim aquele Supremo que eu até me questiono, não quero ser amiga dessa corte, não. Mas aí a gente está lá para levar um questionamento sobre a discriminação do usuário. Está parada no Supremo há anos. Há pelo menos 2 anos da última vez que eu fiz o cálculo, né?
descriminalização do usuário, coisa que os próprios tratados internacionais já autorizam, né? Então, que realidade é essa que a gente vive e como impactar? Eu acho que essa não é uma conclusão, mas é uma reflexão coletiva para a gente fazer, que eu vejo esses como os maiores desafios para a gente avançar e que a gente possa hoje fazer um bom debate nessa mesa redonda. Obrigada, gente. Não tem problema, você pode falar entre 10 e 15. Vocês podem falar entre 10 e 15. Desculpa, Luciana, mas... Opa, eu ganhei uns minutinhos. O campo perturbador acabou de pedir por mais minutos. Você quer, então? Então, gente, bom dia. Eu vou me levantar porque eu queria mostrar algumas coisas para vocês, porque eu acho que o debate do visual, né, do audiovisual, é um debate que acaba provocando e trazendo possibilidades para as nossas reflexões. Primeiro, meu nome é Ingrid, né, como a Ana me apresentou. Eu sou da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas e sou lá de Pernambuco, o país de Pernambuco, né, aquele país maravilhoso, enorme. Inclusive, se vocês quiserem ir para lá, a gente está recebendo, viu, refugiados diante da guerra agora. Mas, tirando as brincadeiras, a Ana citou um texto, que era um texto que eu ia falar um pouco sobre ele aqui, mas eu acabei de mudar minha perspectiva e eu vou querer falar um pouco mais sobre ele. Eu primeiro queria dizer que a luta pela política de drogas na minha vida, ela não chega como uma luta pela política de drogas, ela chega como uma perspectiva de como é que eu poderia entrar em espaços que historicamente eu estava disputando, como na época o movimento estudantil, o movimento feminista, né, o movimento pelos direitos humanos, e que eu não tinha condições de debater droga dentro desses espaços, porque, como bem a Luciana colocou, durante muitos anos a pauta das drogas, ainda mas era muito mais, 10 anos atrás, é uma pauta que as pessoas acham que não é prioritária para a gente debater, né? E durante muitos anos a gente passou, na verdade, tentando convencer as pessoas que são militantes dos direitos humanos, militantes antirracistas, feministas, a entender que essa pauta era sim uma pauta prioritária para o movimento feminista, negro, dos direitos humanos como um todo, né? Então, hoje a gente vive um contexto onde esses movimentos eles já conseguem, né, pautar isso, já conseguem trazer isso, mas ainda muito pouco. Então, eu queria começar, na verdade, exibindo... Ai, meu Deus, que susto, pensei que tinha fechado toda a internet. Um vídeo... que é um vídeo que aconteceu essa semana, lá na Bahia, com uma... Eita, talvez não tenha som, porque eu não sei como é que funciona aí, mas também não precisa de som, não. Acho que a gente não precisa mostrar tudo, porque você sabe o que é que aconteceu aí no final desse vídeo, né? Então, isso daí aconteceu na Bahia essa semana, acho que foi na quarta-feira. A gente está em que dia da semana? Sexta? Foi na quarta antes de ontem. Essa menina que está sendo arrastada... Primeiro, um menino estava fumando um baseado, só tinha ele e o baseado, no caso. Na Bahia, né, lá em Salvador, numa área pública. Ele estava fumando, uma viatura da polícia chegou e começou com muita truculência a agredir esse menino, né, e, enfim, aquele todo processo sensível que a polícia tem ao abordar um jovem negro. E aí, outras pessoas, né, locais, estavam ao redor desse menino, e uma dessas pessoas, Manu, que faz parte da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, que é do grupo da Bahia, foi questionar, né? Foi dizer, não façam isso, não abordem um menino desse jeito. E um policial, pelo questionamento de Manu, a pegou pelos cabelos, Manu está grávida, né? A pegou pelos cabelos e arrastou, como vocês viram aí, colocando Manu no chão, bateu na cara de Manu, enfim. Esse tipo de ação, a gente sabe que acontece o tempo todo. Mas eu não queria falar da ação específica. O que eu queria falar, na verdade, é sobre a Manu. Né? A Manu hoje está na Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas e na Bahia a gente tem uma característica de que a rede ela é composta por mulheres usuárias de drogas, a maioria delas moradoras de rua. A maioria delas elas vivem, né, em situação de rua, ocupam um casarão do movimento lá antigo e estão na luta diária, né, pela mudança da política de drogas.
Por que eu estou dizendo isso? Porque durante muitos anos, 10 anos atrás, quando eu entrei no movimento antiproibicionista, para poder pensar essa perspectiva de drogas, eu entrei como sendo uma pessoa que estava ali para representar um campo. Eu vim de uma periferia, de lá de Pernambuco, chamada Brasília Teimosa e Dom Helder. São duas periferias, na verdade, onde eu dividi a minha criação da minha família. E uma mulher como eu não deveria estar aqui na PUC hoje, conversando com vocês, dividindo com vocês as experiências e as reflexões. Acho que ontem e hoje a gente teve aqui várias reflexões acerca dos dados, acerca da conjuntura, acerca de como o judiciário, de como a população como um todo, exerce uma cultura proibicionista, uma cultura criminalizadora e uma cultura desumanizante das pessoas que usam drogas. Mas esse contexto ele não está só dentro do reflexo da sociedade como um todo. Infelizmente, dentro do campo antiproibicionista, na verdade, dentro do campo da luta pelos direitos humanos, como eu falei para vocês agora há pouco, existiu muita resistência para que a gente debatesse drogas. E ainda existe, só que hoje é de forma mais sutil, digamos assim. Então, durante muito tempo eu fiquei me questionando sobre qual era o meu papel dentro desses espaços. Faz mais ou menos 8 anos que eu sou convidada para viajar ao Brasil, o mundo, e representar as pessoas do Nordeste, falar sobre política de drogas, feminismos. E no ano passado, eu estava me questionando, junto com outros companheiros e companheiras do movimento, se eu realmente represento o país de Pernambuco. Um país daquele tamanho, cheio de cidades, cheio de gente, cheio de estados, e aí, cheio de municípios. E aí eu fiquei pensando, será que eu represento de fato todas aquelas pessoas que estão ali naquele território, que sofrem diariamente a violência imposta pela guerra às drogas? E aí eu fiquei me perguntando isso e compartilhei isso com as minhas companheiras da Renfa. E a reflexão que a gente chega é que dentro do campo da política de drogas, que é um campo muito amplo, é um campo do jurídico, é um campo da saúde mental, da redução de danos, é um campo que debate a economia, muito pequenininho ainda, mas debate. Então, a gente tem um campo da política de drogas que é um campo muito amplo, que é um campo que tem interseccionado muitas pautas, mas que é um campo que ainda se sente muito incomodado com a presença de determinadas pessoas que chegam ali para perturbar esse espaço. Porque quando a gente está falando de campo de política de drogas, a gente está falando também de um espaço de poder. Assim como todos os campos hoje que a gente tem na política como um todo, seja no feminismo, seja no antirracismo, a gente sabe que algumas pessoas estão em mais visibilidade do que outras. Eu, inclusive, aqui estou tendo o poder de estar com o microfone na mão e falar para vocês o que eu quiser aqui hoje. Isso, sem dúvida nenhuma, é poder. Isso, sem dúvida nenhuma, é a possibilidade da gente fazer a mudança de algumas estruturas. E aí, a reflexão que eu queria fazer junto com vocês aqui é como é a receptividade desses campos progressistas, digamos assim, não só o campo da política de drogas, com essas pessoas que são consideradas perturbadoras, que vieram desses espaços, que as pessoas desses campos desejam ter esses perturbadores ali naquele espaço, para referendar esse espaço, porque é isso, a gente faz uma grande mesa e a gente chama a companheira lá da favela para poder vir fazer uma mesa e representar toda a favela. Quando a gente sabe que os problemas da favela eles são muito maiores, eles são muito mais profundos, eles são, inclusive, subjetivos. O meu problema de favelada não é o problema de favelada da Jéssica, não é o problema de favelada do Raul. A gente tem vida diferente porque, inclusive, as nossas subjetividades ocupam o território de forma diferente. Então, a gente encontra aí uma dificuldade durante um tempo, e essa dificuldade, esse campo perturbador, ele é muito representado pela Marcha da Maconha em todo o Brasil, que hoje é um movimento incrível. Acho que vocês foram na Marcha da Maconha do Rio de Janeiro. Se não foram, acho que perderam, porque foi incrível. Então, é um campo muito, muito grande, muito composto por jovens negros, mas é um campo que, historicamente, isso daí é uma atração cultural, isso daí é um evento que está sendo feito para que o pessoal possa ir fumar maconha no meio da rua. E durante muito tempo foi isso que foi perpetuado, foi isso que foi colocado como aquele espaço de produção da Marcha da Maconha, que é um espaço de resistência. Vamos pensar aqui, junto comigo, quantos eventos vão à rua todos os anos com data marcada. A gente tem pouquíssimos eventos que vai à rua todo ano com data marcada. E não por acaso a Marcha da Maconha é um desses eventos. E aí tem várias críticas, porque a Marcha da Maconha ela se articula a partir de um campo privilegiado, um campo de homens brancos, heterossexuais, que queriam fazer uso de drogas, que queriam cultivar sua maconha, mas que durante um tempo passa a ser tomada pelo campo dos perturbadores. Porque nós, que estamos nos espaços de vulnerabilidade dos territórios, a gente entende que se não formos nós a tomarmos esses espaços nunca vão representar o que a gente tem para dizer.
Né? Infelizmente a gente consegue ver isso porque quando a gente vai para um evento, né, e a gente observa, por exemplo, não, tem um evento que são 3 dias, mas nesse evento tem uma mesa que tem negros, é uma mesa só de negros, né? E vai também ter uma mesa só de mulher. Que coisa incrível, esse evento é super ótimo, paritário, entendeu? Igualitário. Mas se a gente for pensar direitinho, tá certo isso? Um evento que tem 3 dias e que a gente coloca uma mesa com todo mundo que é preto, porque só tem preto para compor uma mesa, né? Para compor todas as mesas do evento não tem, né? E só tem mulher também para falar sobre mulher. A mulher não consegue falar sobre outra coisa. Ela só pode falar de gênero, né? A gente não pode falar de economia, a gente não pode falar de violência, a gente não pode falar de encarceramento. Aí está colocado que a gente pode, né? Mas é colocado o tempo inteiro que a gente precisa, com certeza, contribuir, fortalecer, ir lá e ocupar o espaço de poder, mas para falar daquilo que a gente sabe. Porque também é limitado, inclusive nesses campos de conhecimento, nesses campos de espaço de poder, o que as pessoas dizem que a gente deve saber. Né? Durante muito tempo as pessoas diziam que eu só sabia falar de militância, que eu não podia falar da Bell Hooks, que eu não podia falar da Angela Davis, que eu não podia falar, enfim, do Foucault e de todos esses filósofos que estão aí e que durante muito tempo também pautaram uma discussão sobre o que é o supremo saber, o que é o saber que é inquestionável, né? E aí a gente começa a questionar isso, especialmente dentro do ambiente da Marcha da Maconha, que é o espaço onde a gente consegue fazer com que o antiproibicionismo possa virar uma pauta que não é uma pauta só para debater a perspectiva da política de drogas. Porque isso foi outra coisa que eu aprendi durante muitos anos na política de drogas. Eu não estou na política de drogas para lutar só pela legalização. Eu acho que a legalização é uma das ferramentas que vai me ajudar na minha luta antirracista a acabar com a violência, com o genocídio e com o encarceramento do meu povo preto. Né? Então, assim, a política de drogas, para mim, ela não é aquele motivo lá de que não, eu estou indo lá contribuir para a política de drogas, fortalecer a luta, porque eu quero legalizar, porque eu quero plantar na minha residência. Não. Para mim é um instrumento. Inclusive, quando a política de drogas for legalizada, a gente ainda vai ter muito trabalho. Muito trabalho. Porque o racismo, como já foi dito aqui várias vezes, ele é estrutural. Né? E se não vai ser pela política de drogas, eles vão arrumar uma outra forma de criminalizar, matar, né, desumanizar o povo negro. Então, trazendo essas reflexões, eu queria pensar junto com vocês quais são as alternativas. Né? Essa mesa é uma mesa que fala sobre alternativas. Né? Como é? O limite da alternativa e a alternativa dos limites. Fiquei 3 dias para poder decorar isso. Mas debater as alternativas dentro desse campo da política de drogas é pensar também, como tudo que foi falado aqui ontem, e que eu queria reafirmar aqui hoje, porque como a Ana bem colocou, a gente está aqui para construir uma linha de pensamento. Né? E desde o dia 6, vocês estão aqui nesse auditório construindo uma perspectiva sobre o que vocês acham, né, que deve ser as alternativas para esse contexto de violência e de guerra que a gente encontra hoje pautado e justificado pela política de drogas. Né? Mas quando a gente vai pensar nas alternativas e nas possibilidades, é impossível que a gente pense isso sem pensar numa coisa que foi muito falada aqui ontem, que é a reparação. Não tem como os espaços de poder serem democratizados se as pessoas que estão neles sentadas não levantarem os espaços para outras pessoas sentarem, gente. Né? E durante muito tempo eu tive vergonha de falar isso. De dizer para as pessoas que elas tinham que levantar para eu sentar. E que eu, como uma pessoa que hoje ocupa um lugar de privilégio, preciso levantar para várias outras companheiras que estão lá no meu país vir aqui e sentar também. Porque, assim como eu falei no início desse encontro, eu não represento a vida, a subjetividade de todas essas pessoas. Né? Eu construo a minha ancestralidade e a minha luta a partir da ancestralidade e da luta dessas pessoas, mas eu não posso representar essas pessoas. Eu não posso dizer que eu estou aqui para falar pela voz e pela subjetividade dessas pessoas. Né? Então, eu tenho aprendido isso porque durante muitos anos também as pessoas que são tiradas da favela para serem colocadas dentro dos espaços de privilégio, dos espaços de poder, de produção de conhecimento, são pessoas que também são ensinadas que elas precisam... Olha, tem que ficar quietinha, viu? Você vem, você fala, mas não fale muito, não se mexa muito, não se mobilize muito, que na próxima a gente não te chama, na próxima você não vem. Né? Você sabe como é que uma passagem de avião é cara para você vir para um congresso como esse? Você não vai querer vir para os outros? Então não vamos se movimentar muito, né? Vamos falar aqui no limite, né? Nesse limitezinho. Então, durante muito tempo, pensar sobre isso, refletir sobre isso foi algo que me coloca num lugar que é um lugar também do privilégio e da minha reflexão sobre a reparação que eu também tenho que fazer para as minhas companheiras que ainda estão lá no território. Né? E que agora, a esse horário, estão indo bater o ponto, estão trabalhando as 8 horas por dia. Né? Uma companheira mãe minha está agora no hospital do SUS, né? Sofrendo violência obstétrica agora, nesse momento. Acabou de mandar uma mensagem agora de manhã para mim. Né? Então, eu não posso representar essas pessoas.
né? Eu não tenho condições de representar essas pessoas, mas eu tenho condições, sem dúvida, de falar que a luta dessas pessoas e que a totalidade dessas pessoas é o que, na verdade, vai mudar as estruturas desse sistema que a gente enfrenta. E, inclusive desse sistema aqui no qual a gente está sentado hoje, né? Desse espaço aqui que a gente está debatendo hoje. E aí, com isso, eu queria mostrar para vocês, na verdade, algumas possibilidades alternativas para essa reparação. Porque a reparação parece uma coisa subjetiva, parece que é algo que... Mas como é que repara? Repara como? É dinheiro que o povo quer? É também, né? Porque eu quero ouro. Todo ouro que me foi roubado, eu quero de volta, né? Então... Mas não é debater a reparação nesse ambiente, né? É debater a reparação numa perspectiva do dia a dia dessa reparação. Lá em Pernambuco, e aí eu queria falar muito sobre Pernambuco, porque durante muitos anos também eu fui para os espaços, e tudo que acontece em Pernambuco, tudo que acontece no Nordeste, a gente tem que ficar o tempo todo reafirmando que acontece. Porque de vez em quando eu chego aqui e o pessoal diz para mim: Ingrid, que bom te ver. E aí, como é que está a redução de danos lá? Vocês já conseguiram fazer tal coisa? A gente já faz isso já faz muito tempo. Você não está sabendo, não? Você não soube, não? Ou então a gente chega aqui para conversar com o movimento da poesia e diz: menina, que ótimo. E aí, vocês já conseguiram montar um slam lá? Lá a gente tem 3 slams, inclusive. Tá bombando todos eles, né? Então a gente também vive numa perspectiva de que a invisibilidade das coisas que a gente faz, né? Ela também é uma forma de apagar o nosso processo histórico, né? Ela também é uma forma de invisibilizar as nossas narrativas, as nossas falas. Lá em Pernambuco, as companheiras feministas do movimento estão fazendo... jornalistas maravilhosas, pesquisadoras, estão fazendo um projeto que é um projeto bem interessante. Elas estão contando a história de uma a uma das mulheres que foram assassinadas no estado de Pernambuco, né? Até hoje, se não me engano, foram 28, sem contar maio e junho, né? Porque provavelmente morreu muita mulher, está atualizado até abril. 28 mulheres morreram de feminicídios. Essa é Teolane, né? Teolane Maria. E Teolane, ela era de lá de Escada. Escada é um interior de lá de Pernambuco. Ela também se dividia entre Escada e o Cabo de Santo Agostinho, que inclusive é a cidade que mais mata jovens negros no Brasil, né? Porque as pessoas, não, porque é o Rio de Janeiro que mata. A gente vive também na disputa da necropolítica, né? Qual é o estado que mata mais? Qual é o estado que a violência está mais, né, tá mais alta? Então a gente vive sempre nessa competição de como é que a violência está mais alta no seu estado, e isso faz com que você possa ser autorizado a debater sobre isso, né? Então, a gente também quer desmistificar essa perspectiva, né? Porque a violência está inserida em todos os estados e ela é mais profunda, né? E mais cheia de entrelaços em alguns territórios por causa daquele território, do que aquele território traz para esse contexto de violência, né? A Teolane, gente, ela foi assassinada em Escada. Ela foi assassinada junto com seu companheiro e ela foi assassinada por uma dívida de droga, né? Ela e seu companheiro estavam devendo droga e o pessoal chegou e ela estava no sofá de casa com o bebê dela recém-nascido e com a criança dela de 5 anos, e ela levou 5 tiros pelas costas e o marido dela, o companheiro dela, também levou, acho que foi, não sei, tem dizendo aí, não sei quantos tiros em cima da cama. Então, Teolane e o companheiro dela morreram em frente aos seus filhos, né? E morreram, e simplesmente, se as companheiras jornalistas lá de Pernambuco não tivessem feito essa iniciativa, a gente nunca ia saber de Teolane. Eu, que moro lá na cidade do Recife, nunca ia saber de Teolane. Nunca. Né? Então, o quanto todos os dias as nossas narrativas elas são silenciadas. E o quanto isso é violento também para a gente. Porque a gente está falando aqui de violência estatal, de violência policial, mas a gente também está falando das violências que são as violências subjetivas. As violências que fazem com que a gente adoeça e com que a gente vá morrendo dia a dia. Né? Por que na favela tem tanto problema de saúde mental? E não é falado sobre isso. E as pessoas não se reconhecem com o problema de saúde mental. Né? É porque historicamente foi dito que a gente não tem o direito de sofrer. Né? Quantas pessoas na favela fazem terapia? Já fizeram terapia na vida? Né? Então, tudo isso, na verdade, é a construção de uma narrativa de invisibilidade, de uma narrativa de desumanização. As pessoas não sentem comoção com a morte de Teolane. Ninguém sente comoção com a morte dela. Né? Nem com a morte dessas 27 mulheres que morreram. Foram 27 que morreram de feminicídio. Né? Dessas 27 que morreram de feminicídio, tinham 80, 27 morreram de feminicídio, quase todas elas morreram por causa de crimes relacionados ao tráfico de drogas e às suas relações. Então, isso diz alguma coisa. E diz alguma coisa o fato da gente não saber o nome dessas mulheres não aparecerem em lugar nenhum, né? Então, a alternativa para mim também é dar visibilidade a todas as pessoas que têm sido atingidas nessa guerra,
né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Eu não sei. Estou aqui colocando para vocês porque estou trazendo alternativas e gostaria de debater alternativas junto com todo mundo, porque eu não consigo debater alternativas sozinhas, né? Então, essa para mim é uma das alternativas. A gente precisa fazer com que as histórias das pessoas que estão sendo assassinadas, humilhadas, torturadas por causa da política de drogas, elas precisam estar expostas na sociedade. Mesmo que não cause comoção para a sociedade que está aí colocada e que só se comove com o corpo branco caindo do chão. Ainda assim, a gente precisa estar colocando isso o tempo inteiro, entendeu? No rosto dessas pessoas. Porque a gente lembra da Cláudia, a gente lembra da Maria Eduarda, né? A gente lembra de várias companheiras que foram assassinadas de forma brutal. Mas várias outras companheiras têm sido assassinadas de forma brutal. E nem o rosto delas a gente sabe quem é. Nem o rosto delas a gente consegue ver, né? Quantas pessoas lembram do rosto de Cláudia? Quantas pessoas lembram do rosto de Maria Eduarda? Né? Então, para mim, uma das alternativas também é essa exposição. A gente precisa expor o que está acontecendo. E, nessa perspectiva, eu queria saudar as iniciativas do audiovisual. Em Pernambuco, isso também é algo que tem sido cada vez mais forte, cada vez mais presente dentro do movimento social, que é o audiovisual de periferia, o audiovisual que está lá para denunciar e para mostrar a realidade como ela é. Né? Então, um salve para todos os coletivos de audiovisual, Papo Reto, Movimentos, a galera que está toda aí construindo um processo. Há outras alternativas, gente, que eu queria colocar para vocês. Como é que está meu tempo? Já acabou, né? Tá certo. Eu vou mostrar para vocês só esse vídeo e a gente vai terminar. Tinha muitas alternativas, mas... Que vem de onde nós vem, seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda. Quer que ele sabe que morre um monte de irmão inocente da gente na rua, por aí, que leva tiro de polícia e fica por isso mesmo. Então, essa poesia, há uns 5 meses atrás, eu fiz pra vir pro trombone, sempre teve problema pra vir, mas chegou e eu vou recitar aqui. Me chamaram, eu vou falar. E a boca no trombone aqui eu vou colocar esse pá, dizer umas verdades sobre as maldades da vida, vividas, perdidas, confundidas e difundidas contra nós. Mas não, da polícia não pode falar não, a não ser que vamos amanhecer outro dia no caixão. Eu não tenho medo de morrer. Prende se preto for preto, prende se pobre for pobre, porque pensou que era ladrão. PM desce da viatura e corra não, corra não. O relógio do neguinho, pessoa que tomou de assalto, ganhou da mãe de presente, passou no vestibular. Quem se importa? Preto só passa com cota, ganha metade da nota e não se mata pra estudar. Quem disse? O neguinho trabalhava pra ter um futuro de boa. Sonhava de ter grana, filhos, dar uma casa pra coroa e tudo isso. Sonho boa, sonho pequeno demais. E menor que o sonho foi a vida do rapaz. Nem chegou no terceiro período, levou 2 tiros nas costas só porque foi confundido. Mais uma mãe sem o filho, uma perda pra cada amigo. Procurava um caminho, terminou sendo encontrado, enganado, perdido. A mina chora pelo namorado. Ah, esqueci de dizer, quem deu os tiros era treinado, estudado, fardado e não carrega fardo nenhum. Porque preto morto na favela, pro sistema, é só mais um. E aí, só para finalizar, eu queria dizer que essas experiências, isso é o Recital Boca no Trombone, que acontece no Alto José do Pinho, lá em Pernambuco, que é um dos nossos quilombos urbanos, né? Feito Boca no Trombone, tem vários outros recitais, várias outras iniciativas de rap, iniciativas de poesia de resistência, que têm tomado o nosso país de Pernambuco e têm ditado o que é que a gente precisa fazer a partir de agora como alternativa ao genocídio, como alternativa ao racismo. A alternativa é o povo preto. A chave de todos os portões é o povo preto, né? E que a gente não esqueça disso, porque diariamente eles querem fazer com que a gente esqueça. Né? Diariamente eles dizem que as narrativas que abrem os portões não são as nossas, né? Mas eu vou afirmar aqui, eu vou reafirmar aqui que tem muitas pessoas que constroem minha ancestralidade que estão sentadas aqui nessa mesa, mas tem muito mais gente no Recital Boca no Trombone, Adelaide vive, Bione vive, todas as meninas que estão lá na resistência do território, elas são a alternativa a essa perspectiva. É elas que eu quero ver daqui a 6 meses, 3 meses aqui na PUC e em todas as mesas do Brasil inteiro, né? Ditando qual vai ser o caminho, quais vão ser as alternativas que a gente vai tomar. E as alternativas, elas vão ser pela luta, pela resistência, mas elas também vão ser pelo amor, pelo cuidado e pela poesia. Porque é isso que tem demonstrado, na verdade, o quanto a juventude consegue se organizar, consegue resistir e consegue estar presente, dizendo que não interessa
Não interessa as narrativas que foram construídas de poder, de fala, de ódio, né? A gente vai superar tudo isso, a gente vai vencer tudo isso. E eu espero que todas e cada uma de vocês aqui hoje possa tomar a responsabilidade disso para si, né? Porque quando a gente fala de reparação e a gente fala de privilégio, a gente fala de tomar a responsabilidade para si, né? É reconhecer onde você está sentado e o que você pode fazer para você colocar outra pessoa no seu lugar, né? Ninguém quer tomar nada de ninguém aqui, porque tem poder para todo mundo. As pessoas dizem que o poder é pouco, que tem pouco poder. Tem poder para todo mundo, né? Agora o poder está concentrado. E os pretos vão pegar e a gente vai ser chave e a gente vai abrir os portões. É isso aí, galera. Obrigada, Ingrid. Tá funcionando? Tá, né? Eu não consigo perceber. Enfim, a fala da Ingrid me lembrou que é uma felicidade a gente ter uma mesa no último dia do seminário que seja majoritariamente formada por mulheres. A gente estava comentando sobre isso ontem, o quanto é difícil, mesmo dentro do próprio campo antiproibicionista, que se entenda que mulheres podem falar sobre qualquer coisa e que tudo bem, né? Ninguém vai morrer com uma mesa só composta por mulheres para falar sobre outras coisas que não gênero, ou que seja majoritariamente formado. Então, nesse sentido, Thiago aqui é a nossa cota masculina, representando muito bem. Nós somos. Temos até amigos que são homens. Gostaria de passar a palavra para a Maria Angélica. É uma potência escutar a Ingrid, né? Falar depois dela dá um certo medinho, vou ser sincera. Bom, então, como a Ana falou, sou psicóloga, sou redutora de danos. Quero agradecer muito o convite de estar aqui nessa mesa. Acho que a gente vem fazendo uma busca por alternativas há alguns anos. Eu tive o privilégio de fazer parte de uma alternativa muito interessante que aconteceu em São Paulo, que foi o programa de Braços Abertos, né, que foi um programa municipal, né, puxado pela própria agenda do prefeito Fernando Haddad, para construir uma outra forma de atuar com as pessoas que faziam uso de substâncias, principalmente crack, na região central de São Paulo, né, de um local, uma cena de uso que ganhou um nome chamado Cracolândia, uma cena de uso de em torno de 1.000 pessoas. Então, eu tive essa oportunidade de participar desse programa, que foi um programa de garantia de direitos, que tinha como objetivo oferecer moradia para as pessoas que estavam em situação de rua, alimentação e trabalho, né? E como que isso foi construído? E aí eu conto um pouco também da instituição que eu atuo hoje, que é o Centro de Convivência de Lei, que é uma ONG que atua há 19 anos na região central de São Paulo, na perspectiva de redução de danos, atuando com os usuários de substâncias. Então, o Centro de Convivência de Lei está presente naquele território há muito tempo, desde do começo dos anos 2000, e foi a principal entidade que contribuiu para o poder público, dizendo o que as pessoas queriam, né? Eram eles que faziam, era o Edlei que fazia as assembleias com os usuários e discutia com o poder público o que os usuários estavam pedindo, né? E aí, então, eu fui do Edlei de 2011 a 2014, e aí depois fui para o poder público e participei dessa experiência enriquecedora que foi de Braços Abertos, e que foi um programa que atuava muito numa lógica de baixa exigência, né? Porque quando a gente fala de pessoas que estão fazendo uso de substâncias, se você coloca para ela que é necessário ela ficar abstinente para ela poder ocupar algum espaço, a gente está sendo hipócrita, né? Porque às vezes a pessoa não consegue ficar abstinente, às vezes ela tem dificuldades. Então, como que a gente pode fazer para diminuir essas barreiras de acesso? Né? Pessoas em situação de vulnerabilidade, situação de rua, elas sofrem muitas barreiras de acesso. Ela perde o documento porque a polícia vai lá e rouba o documento dela. Então, como é que ela vai chegar num centro de atenção psicossocial, por exemplo, sem documento? Né? A primeira coisa que é exigida. Então, esse programa ele vem para atender essas pessoas com viés de baixa exigência, ou seja, elas tinham direito de morar em hotéis e não precisavam ficar abstinentes por isso. Né? Elas podiam fazer uso de crack dentro do hotel.
Por quê? Porque tinha uma equipe lá dentro do hotel que podia cuidar de qualquer emergência que acontecesse. Elas tinham acompanhamento da assistência social, tinham acompanhamento do trabalho, então foram frentes de trabalho que foram construídas com eles mesmos para que eles pudessem ter renda. Né? Porque, vou fazer só vou dar um exemplo. Dormir à noite na rua é muito perigoso, né? Então, nada mais justo que o uso de uma substância que é estimulante do sistema nervoso central, que é o crack. Então, as pessoas acabam fazendo muito mais o uso da substância por conta da condição que ela se encontra, como uma automedicação. A gente não toma café para acordar. Então, as pessoas fumam crack para se manterem acordados durante a noite inteira e evitar sofrerem outras violações. E aí, chega de manhã, elas estão super aceleradas. Qual é a outra medicação que eles acabam utilizando? O álcool. Né? Porque é a forma de conseguir dormir durante o dia numa cidade que não para nunca. Então, eu estou dando esse exemplo porque é a realidade de muitas pessoas que estão naquela situação. Então, quando você oferece uma moradia, um canto, né? Todo mundo aqui provavelmente vai sair daqui, vai poder ir para sua casa, consegue pensar o que vai comer, né? Consegue se planejar. As pessoas que estão nessa situação não conseguem fazer isso. É a cada minuto que você pensa. Né? Porque você tem que descobrir uma estratégia para você conseguir se alimentar para o almoço. Depois, outra estratégia para você conseguir jantar. Então, a gente está falando de pessoas que estão em vulnerabilidade e que ter um cantinho, nem que seja um quarto compartilhado, porque nesse programa eram quartos compartilhados, de poder dormir. E aí, quando eu entro no poder público, já havia esse programa há 6 meses, e aí eu fui perguntar para as pessoas, o que mudou na sua vida? Porque era isso, eu estava chegando, né, eu vinha da militância, tinha algumas críticas em relação ao programa, mas eu queria saber o que estava acontecendo. E aí um usuário me falou assim, é que hoje eu durmo com os 2 olhos. E aquela fala numa assembleia com os usuários me impactou tanto, porque assim, é isso, né, gente? Privação de sono, ela causa muitos transtornos. É tortura, exatamente. Então, quando ele falava que dormia com os 2 olhos, aquilo, né, eu sou super emotiva, né, eu já me acabei de chorar na hora. Aí eu pergunto para uma usuária, o que mudou para você de estar no De Braços Abertos? Aí ela falou assim, eu tinha vergonha de usar o uniforme do programa De Braços Abertos quando eu ia trabalhar. Porque todo mundo ia saber que eu era cracuda. Né? Porque era um programa que, né, ganhou bastante visibilidade. E aí, então, ela falou, eu tenho vergonha, porque aí todo mundo vai saber que eu uso crack. Mas eu comecei a perceber que não é bem assim. Eu falei, opa, o que aconteceu? Antes, o pessoal dos bares aqui ao redor me enxotavam, porque eu era uma cracuda. E agora eles me convidam para tomar café, porque hoje eu tenho como comprar o café. E tenho orgulho de usar o uniforme, porque minha mãe me sustentou a vida inteira usando o uniforme. Então, esses relatos foram me motivando cada vez mais a me enfiar de cabeça e atuar ali naquele programa. Porque era uma alternativa inovadora para lidar com as pessoas que estavam ali naquela situação de vulnerabilidade. Por outro lado, na atuação do Centro de Convivência de Lei, a gente vem desenvolvendo tecnologias há alguns anos para pensar estratégias de cuidado para as pessoas que fazem uso de substâncias. Por exemplo, nos anos 90, em São Paulo, tinha muito uso de cocaína injetável. Né? Então, a grande estratégia que reduzia os danos de saúde e sociais era distribuir seringa, trocar seringa com os usuários para evitar que eles compartilhassem e transmitissem doenças. Ok. Só que aí chega o crack, né? Que é cocaína também, é cocaína fumada, mas ela tem essa forma de administração, muda o risco. Né? Então, diminuiu a possibilidade das pessoas compartilharem as seringas, mas elas começaram a compartilhar o cachimbo, que também pode transmitir algum tipo de doença. E aí, então, o Edley começa a pensar estratégias e novas tecnologias para essa migração do consumo. Bom, e aí a gente começa a fazer grupos, né, conversando com os usuários no campo, nas cenas de uso, para pensar o que a gente pode fazer para diminuir os riscos das pessoas que estão fazendo esse uso, essa forma de administração. E aí a gente começa a construir com os usuários, porque é isso. A redução de danos
ela é um conjunto de estratégias bem pragmáticas que tem como objetivo reduzir os danos sociais e de saúde. E é sempre pautada nos direitos humanos e construída coletivamente. Por quê? Porque ninguém sabe mais de nós do que nós mesmos. Então, a gente senta com os usuários para saber como é que você faz o cachimbo, de que jeito que você usa o crack, para pensar com ele estratégias. Hoje, nós temos uma estratégia que a gente executa lá no território da Cracolândia, que é a distribuição de piteiras. Piteiras de silicone para serem colocadas nos cachimbos para evitar a transmissão de doenças e também para evitar a queimadura dos lábios, porque o cachimbo que eles usam é de metal, então fica muito quente, então para evitar a queimadura. Uma outra estratégia é a distribuição de manteiga de cacau, de protetor labial. Por quê? Porque ajuda a cicatrizar as feridas que abrem na boca. Então, são pequenas ações construídas com os usuários que vão fazer com que eles comecem a refletir sobre o autocuidado e sobre a relação que ele estabelece com as substâncias. Porque quando, aí voltando para o de braços abertos, quando as pessoas começam a ter uma moradia, muitos deles começaram a falar, nossa, agora que eu tenho o meu cantinho, eu estou usando muito menos crack. Ué, mas não é a droga devastadora que a mídia diz? Né? Não é aquela... Não necessariamente. Então, quando você começa a enxergar o indivíduo, né, trazer a questão da dignidade de ter uma moradia, a pessoa consegue se reorganizar em vários outros aspectos. Então, muitas das pessoas começaram ali a frequentar, né, porque se sentiam assistidas, começam a frequentar serviços de saúde, e não para tratar a dependência de crack, mas para cuidar ali, né, no ginecologista, oftalmologista. Nos primeiros, primeiro ano do De Braços Abertos, a gente teve em torno de 1.000 próteses dentárias realizadas. Poxa, porque é isso, é um problema que as pessoas têm. Né? Hoje em dia, é fácil encontrar dentista no serviço público? É raríssimo. Né? Mas a gente conseguiu ali porque as pessoas não tinham acesso, e aí elas começam a entender quais são os seus direitos e que elas têm direito de criticar e de reclamar e de ocupar os espaços. E aí, então, com esse programa, né, ele foi muito rico, eu acompanhei ele durante 3 anos, permaneci no governo até maio de 2017, então eu peguei a transição de mudança de prefeitura. E óbvio que eu também vi o programa acabando, né? Porque quando muda o poder público, mudam as políticas públicas, o que eu acho um absurdo. Né? Mas eu reparei uma coisa, e quero compartilhar isso com vocês, do quanto que a política impacta na vida das pessoas que estão mais vulnerabilizadas. Durante a campanha eleitoral, lá em São Paulo, para a prefeitura, o João Dória, ele, que era o candidato, ele fazia a seguinte fala na campanha. Eu vou acabar com o programa de braços abertos, porque onde já se viu dar dinheiro para as pessoas usarem crack. Nesse meio tempo, as pessoas não entendem que as pessoas têm acesso à informação. Né? Então, os próprios usuários que estavam no programa de braços abertos começam a se desestabilizar, porque eles não sabiam o que ia acontecer com eles. Pô, então quer dizer que se esse cara ganhar, eu vou perder minha moradia? Eu vou para a rua de novo? E aí um monte de gente que estava super estável, bonitinho, estava conseguindo fazer outras coisas da vida, começa a ter problemas de novo. E aí quando ele ganha, porque aí, né, infelizmente, ele ganhou a eleição em primeiro turno, que é bizarro, a primeira decisão dele é acabar com o programa de braços abertos. E em maio de 2017... foi feita uma ação policial muito grande na região da Cracolândia, 21 de maio, 900 policiais para acabar com aquela cena de tráfico, né, todo um exagero, e que foi apreendido 12 quilos de crack, que era droga para um dia na cena da Cracolândia. Então, uma baita de uma hipocrisia, um gasto de dinheiro público gigantesco, nenhum vínculo com os usuários, e isso só afastou mais os usuários que estavam em alta vulnerabilidade. Por quê? Porque eles pararam de confiar nos agentes que estavam lá com eles cotidianamente. Né? Os agentes de saúde, os agentes de assistência social. E, nesse momento, o Centro de Convivência de Lei estava lá. Né? Sempre esteve presente. Porque não é ligado ao poder público, né? Uma organização da sociedade civil. Então, o que também impactou na redução de danos? A redução de danos ela vem tentando trazer várias tecnologias
de resistência, de construção coletiva. No entanto, se sentiu vulnerabilizado também. Por quê? Os próprios redutores de danos que estavam fazendo campo na região da Cracolândia começaram a tomar bomba também junto com os usuários, né? Aí, quando eles iam filmar as violações policiais, os celulares eram tomados. Então, quando a gente fala de alternativas, a gente tem muitas alternativas e a gente vem construindo muitas alternativas. Mas a gente também tem sofrido muito com essas mudanças políticas. E aí, falando um pouco mais dessas mudanças políticas, o Centro de Convivência de Lei ele atua há 19 anos tentando ocupar, além do espaço do campo, que são das cenas de uso, mas também outros espaços. E ele compõe o Conselho Municipal de Álcool e Drogas de São Paulo. E na última eleição do Conselho, o Edley se tornou presidente. E que não foi à toa, né? Porque eu, enquanto secretária de Direitos Humanos, eu coordenava o Conselho. Como eu sabia que ia ter eleição antes da mudança de prefeitura, a gente achou muito bom que fosse a sociedade civil presidente, porque a gente não sabia o que ia acontecer. E foi um grande acerto, né, de ter conseguido colocar o Edley, a plataforma, na Plataforma Brasileira de Política de Drogas, na diretoria, na presidência do Conselho. Porque, a partir de janeiro, então, começam essas truculências. Foi realizada uma construção de um novo programa municipal, que não levou em conta o programa que já existia, não escutou os técnicos que trabalhavam nesses programas, e a construção começou a ser feita no gabinete fechado. Reuniões com o prefeito, os seus secretários, e ponto. Como que você tendo um conselho, e que as atribuições desse conselho são elaborar e monitorar as políticas públicas de álcool e drogas do município, não participa dessa construção? Então, a gente, enquanto conselho, a gente teve que fazer algumas mobilizações, que é o que eu chamo que a gente vem trabalhando no advocacy, ali da redução de danos, que foi acionar o Ministério Público, a Defensoria Pública, para que eles intermediassem essa relação com o poder público e o conselho, né? O Conselho Municipal ele é vinculado à Secretaria de Direitos Humanos, por incrível que pareça. Mas, a partir da minha saída e da mudança do governo, nós não podíamos fazer mais reunião no auditório da Secretaria de Direitos Humanos. Não tinha mais interlocução. Então, o Conselho se viu destacado, né? E sendo necessário articular outros espaços para realizar as reuniões. E aí, então, a partir disso, o Ministério Público e a Defensoria começam a chamar o Conselho e o Poder Público para realizarem as conversas. E olha que bizarro, né? Porque aí você precisa da mediação do Ministério Público para você exercer o controle social, o seu papel como conselho, né? E desde então, nós constituímos um grupo, a partir do Comuda, para fazer fiscalização, porque como o novo programa municipal de álcool e drogas de São Paulo, ele prevê a abstinência como a saída dessa política, a inovação, estou sendo irônica, tá? A abstinência não é inovação. Como ele prevê isso, a estratégia era: vamos internar todas as pessoas da Cracolândia para resolver o problema. E qual é o problema na real? O problema na real que o poder público está encontrando lá é a necessidade de valorizar aquela região por conta da especulação imobiliária, né? Onde funciona a Cracolândia hoje em dia, na praça que está a Cracolândia, é o local onde passa por baixo o esgoto da região. E tem 6 torres do Minha Casa Minha Vida, que foram construídas, que não atende aquela população por conta da faixa de valor que atende. E esses prédios não podem ser inaugurados. Por quê? Porque não tem esgoto para funcionar. Então, o que o poder público quer fazer? Tira as pessoas de lá para a gente poder fazer reforma. Então, essa pressão do governo estadual para tirar as pessoas de lá na prefeitura também contribui para que aumente a violência policial para tirar as pessoas de lá. E aí, inicialmente, no dia 21 de maio de 2017, a ideia era: vamos tirar as pessoas todas e vamos internar. E a prefeitura ela quis internar
compulsoriamente em torno de 600 pessoas. E aí, óbvio que a gente acionou o Ministério Público, Defensoria, para reverter isso. Bom, foi uma semana muito intensa, né, de trabalho para que a gente conseguisse reverter e que fosse isso não acontecesse. Não aconteceu. Só que, imagine vocês, numa cena de uso aberta, vulnerável ali, né, cercado pela polícia, que a cada, 3 horas tinha um conflito, né, ou inventava um conflito para poder jogar bomba nas pessoas, bala de borracha. E aí, o que essas pessoas iam fazer? É óbvio que eles iam pedir para serem internados. Né, porque ali, do lado, tinha um container com 2 psiquiatras, e isso era chamado de CAPS, né, de Centro de Atenção Psicossocial, tinham 2 psiquiatras, que faziam o encaminhamento das pessoas para o hospital psiquiátrico, que já que foram criados novos convênios com esses hospitais para internar todo mundo. Bom, não preciso dizer que a gente foi fiscalizar esses hospitais, né? E aí imagine um hospital com 180 pessoas e uma assistente social. Vocês acham? As pessoas ficavam lá durante 28 dias, desintoxicavam, e iam para onde? Qual era a estratégia do governo para levar essas pessoas? Para nenhum lugar, porque não tinha para onde mandar. Então, elas voltavam para a rua. Então, só para... Já estou vendo que você está meio preocupadinha. Estou preocupada com o que você está falando. Ah, tá. É só bizarrice. Ah, e detalhe, esse container, né, que a gente chamava de CAPS de lata, ele encaminhava as pessoas usando o SAMU, a ambulância do SAMU. Então, deixava de atender pessoas que estavam lá em situação de emergência para pegar o sujeito, e só podia ir uma pessoa por vez no SAMU. Então, além de tudo, tinha isso que o poder público estava fazendo de errado, né, usando o SAMU para fazer um transporte que não era de emergência. Então, a gente foi identificando inúmeros absurdos e violações, e, a partir disso, a gente veio construindo um grupo muito forte, junto, inclusive, com os urbanistas, que chama-se Fórum Mundaréu da Luz, para construir uma estratégia que fosse contra a estratégia do poder público de gentrificação, mas de construir uma estratégia territorial com os moradores do território. Né? E aí, no decorrer ali de maio até dezembro, semanalmente tinha reuniões com os moradores do território, com os usuários, com os frequentadores, com todo mundo que estava ali, para construir qual era o bairro que a população queria, que era completamente diferente do bairro que João Dória queria colocar. Bom, dessa maneira, a gente conseguiu, então, retomar a relação com o poder público, retomar o diálogo, né? Conseguimos que, a partir de 20 de junho, eram 3 hospitais psiquiátricos. A gente conseguiu o fechamento de um deles, 180 vagas, então foi fechado. Vai ser fechado a partir do dia 20. Então, a gente tem conseguido pequenas vitórias, que ainda são irrisórias perto de tudo isso. Entretanto, estando na sociedade civil, a gente consegue falar muito mais e poder atuar muito mais. Então, dessa maneira, a gente tem ocupado o Conselho Municipal de Álcool e Drogas, a gente participa da subcomissão de política de drogas na Câmara dos Vereadores, né? E aí a gente está escrevendo um projeto de lei do Sistema Municipal de Álcool e Drogas, tentando construir de uma maneira bem ampla, né, e com vários atores, com os próprios usuários. E temos também feito, além das intervenções nas cenas de uso, outros tipos de intervenções que são nas festividades. Então, por exemplo, um braço do Edley é um projeto chamado Respire. E o Respire atua nas festas de música eletrônica, né, nas raves. Por quê? Porque a gente entende que, em algum momento, as pessoas vão apresentar outros tipos de vulnerabilidade. E que são frutos do proibicionismo. Então, se você vai numa rave e compra um comprimido de êxtase, por exemplo, com certeza, você não sabe o que tem dentro do comprimido. Por quê? Porque o proibicionismo não te permite isso. E aí você vai tomar uma coisa que você não sabe o que é.
E, por muitas vezes, você pode vir a passar mal. Então, o Respire, ele faz um trabalho de informações sobre substâncias e de cuidado das pessoas que estão passando por experiências difíceis. E o proibicionismo, por não ter esse controle de qualidade dos comprimidos ou dos blotters de LSD, faz com que a gente tenha um trabalho muito maior, né? E que a gente perceba quais são os nossos limites também. Porque a gente não dá conta de testar todas as substâncias. Até porque a gente corre um risco, né? Porque não é regulamentado testar substâncias. Só a polícia pode testar. Mas que droga que a polícia testa? Só que eles apreendem, que é a grande minoria. Né? Então, a gente estou falando de vários aspectos que permeiam as questões de direitos humanos. Direitos humanos, né, do racismo, porque hoje, semana passada, eu recebi informação que eles criaram ano passado, eles criaram outros containers para as pessoas poderem fazer pernoite, né, ali do território. Um dos containers que atendia as mulheres e as trans, não pode mais, agora é só vaga masculina. Então, e aí vem a questão das mulheres, o quanto que elas são mais vulnerabilizadas ainda, porque elas agora perderam um espaço onde elas podiam pernoitar. Enfim, acho que um panorama de tudo que a gente vem fazendo para a gente poder discutir. Obrigada. Bom dia, gente. Queria agradecer estar aqui na mesa, até porque eu fui apresentado como membro do coordenador de projeto do Instituto Raiz e Movimento, mas também faço outras coisas da vida, né? E uma delas é ser professor do ensino médio. Eu dou aula numa rede particular e hoje eu estaria dando aula. E eu não pude vir nos dias anteriores porque eu estava dando aula. E aí, com um convite mais evidente para eu ter uma função no evento, é mais fácil de eu negociar a minha falta. E aí, mas eu agradeço o convite, menos por eu poder vir falar alguma coisa, mas por ter ouvido quem eu ouvi antes, porque se eu não tivesse sido convidado, eu ia estar trabalhando, que não é ruim para mim, eu gosto bastante de estar em sala de aula, mas não poderia estar ouvindo o que eu ouvi antes. E além de professor do ensino médio, eu sou sociólogo também, né? E depois de um certo tempo de ver como é que a figura de um sociólogo circula na sociedade, por mais que ainda esteja atrelada muito ao sociólogo uma certa posição progressista sobre as coisas, a gente vê que não é bem assim que acontece. Inclusive, quando a gente vê a atuação desses sociólogos em sala de aula, seja no ensino médio, né, muitas vezes no afã de usar e atuar politicamente dentro de sala de aula, muito diálogo é fechado e os professores estão mais preocupados em usar aquele lugar de fala para falar do que necessariamente para dialogar e ouvir o que os alunos têm para dizer. E na universidade, então, é pior ainda. A gente tem uma instituição extremamente, né, machista, racista, e se vocês quiserem dizer se eu estiver errado, vocês me corrijam. Tá? Né? Então, às vezes eu fico mais constrangido em falar como sociólogo do que necessariamente satisfeito e orgulhoso de estar me apresentando como sociólogo. Então, geralmente, na minha apresentação, é a terceira categoria que eu me apresento. Né? Geralmente, ou é professor do ensino médio primeiro, ou membro do Raiz e Movimento, e só depois como sociólogo. E o Instituto Raiz e Movimento é uma organização não social, não governamental, que está sediada no Complexo do Alemão. E eu não moro lá, né, para evitar um pouco desse movimento que às vezes atrelam a gente, a Ingrid já falou, e isso muitas vezes acontece, né? É do Raiz e Movimento, é do Alemão, então faz parecer que a gente vai trazer uma visão das pessoas que vivem lá, que é extremamente complicado, porque há muita gente vivendo lá para a gente achar que uma pessoa, mesmo morando lá, vai ser suficiente para representar todo mundo. Mas é interessante localizar a sede do Instituto Raiz e Movimento, porque boa parte das coisas que a gente faz tende a ser capturada em determinado momento por a gente estar localizado na favela, numa favela. Num bairro, na verdade. A gente gosta de ter... O Complexo do Alemão é um bairro da cidade do Rio de Janeiro, né? Oficialmente formado quanto bairro pela Lei 2.555 de 93. E a gente pega esse lastreamento, não porque a gente acha que dizer Complexo do Alemão formalmente definido assim é um bairro, mas porque a gente, quando apresenta o Complexo do Alemão como um bairro, a gente já causa um tensionamentozinho, porque todo mundo já parte do pressuposto que é uma favela, é um conjunto de favela, mas a gente não marca lá que é bairro.
isso, mal ou bem, já causa um pequeno deslocamento. Porra, mas por que é bairro? E etc. Bairro é um lugar formalizado, bairro é um lugar de gente civilizada, e lá é bairro. Então, a gente tenta pautar e o Raiz em Movimento de uma maneira geral, né? E nas nossas falas, a gente está alinhando essa ideia de quando a gente vai falar do Complexo do Alemão, a gente fala em bairro, justamente para causar um certo estranhamento em quem está ouvindo a gente falar. Mas e outra coisa que a gente marca é que a gente é uma organização da favela, não né? Porque um pouco daquela captura toda que a Ingrid estava falando de mulher só poder falar de mulher, por exemplo, faz parecer que muitas dessas organizações que estão localizadas na favela só podem falar de favela, só podem falar da sua experiência, né? Então, por exemplo, depois, mais para o final, tentando pensar um pouco dessa coisa de alternativas, eu apresento o site para vocês. Mas a gente está organizando o CPDOCA, que é o Centro de Pesquisa, Documentação e Memória do Complexo do Alemão. E aí a gente tensiona lá dentro o tempo inteiro. Por exemplo, o que é o CPDOCA que a gente está fazendo? É museu comunitário? Ou a comunicação que a gente faz lá é comunicação comunitária ou é só comunicação? Porque, geralmente, quando a gente é muito importante a gente falar da comunicação comunitária e a discussão que a gente faz lá dentro, quando essa ideia da comunicação comunitária está intimamente ligada com o questionamento das práticas comunicativas hegemônicas. Mas a gente tem que tomar cuidado com um lugar de museu comunitário, de comunicação comunitária, quando isso, de uma certa maneira, captura essa fala para ela só poder falar daquela realidade local. E lá, a gente, no Raízes, pauta o tempo inteiro que a gente quer discutir cidade. A gente não quer discutir favela. A gente quer discutir favela, e quando a gente fala que a gente é uma organização da favela para discutir cidade, a gente já está deixando claro também que a gente vai falar de algum outro lugar que não o lugar hegemônico sobre a produção de falas sobre a cidade, né? Então, em alguma medida, falando do Instituto Raiz em Movimento como uma instituição sediada numa favela, que quer falar sobre a cidade e não só sobre favela, eu vou mantendo esse tempo, abrindo parênteses com relação à Raiz em Movimento, é uma coisa que também se coloca, a universidade pública se abriu muito para sujeitos periféricos chegarem lá, né? E muitas vezes esses sujeitos chegam lá e vão fazer pesquisa e cria-se essa armadilha também. O sujeito da favela vai falar daquele lugar em que ele vive, vai fazer a história daquele lugar como se ele não pudesse falar do barroco no Renascimento, ou de direito romano, ou do que é que ele quer que ele seja, mas ele só vai falar a partir de um outro lugar. A gente não pode capturar a origem dessas pessoas e engessar elas no único discurso que elas podem reproduzir. Então, falando a partir do Instituto do Raiz em Movimento, é isso. A gente quer falar de cidade, a gente quer tensionar a cidade, em alguma medida, na chave da produção de um conhecimento das representações sobre essa cidade, né? Partindo do pressuposto que o conhecimento é uma tecnologia fortíssima para a produção de desigualdades e que a gente vai falar da representação sobre esses espaços, não na chave só simbólica de como que esses espaços aparecem no imaginário social, mas partindo de uma articulação entre saber e poder, em um conjunto de saberes e poderes que, na medida em que determinado assunto é ou um espaço é representado de uma determinada maneira, a forma de incidência sobre esses espaços, por exemplo, vai refletir aquilo tal como ele é representado, né? Falando a partir do Raiz em Movimento, enquanto sociólogo eu não sei muito o que falar. Assim, o pouco que eu sei falar dentro da sociologia, um pouco é sobre cidade, a questão urbana e etc. E nesse evento como Drogas, fazendo essa interseção da minha trajetória como sociólogo e membro do Raiz em Movimento, a ideia é tentar articular como que a representação das favelas como locus de uma criminalidade construída em torno da questão das drogas, ela vai gerar intervenções concretas para tentar resolver esse problema. E a gente pode tentar olhar retrospectivamente como que a favela foi problematizada na opinião pública carioca e como que as respostas dadas a esses problemas reagiram sempre na chave da criminalização desses espaços. E abrindo um outro parênteses antes de entrar nessa seara, todas as vezes que eu falar aqui em favela no singular, vai ser mais um mecanismo narrativo para facilitar a apresentação das ideias, porque falar na favela
é uma maneira de reificar e homogeneizar muito esses espaços e tirar a potência, a riqueza e a diversidade da vida que existe nesses lugares, né? Então, lá, falando um pouco de cidade, mas essa que vem, a cidade moderna, que vem com o capitalismo, se instaura a partir da industrialização, da secularização e tal, na Europa, no século XIX, que a cidade traz é uma visibilização muito ampla para a pobreza, né? Quando a pobreza estava nos campos, ela ficava muito mais invisível, mas quando ela vem à cidade, ela causa uma proximidade física às classes médias e altas das cidades, que se torna um elemento extremamente assustador e um grande incômodo. Então, há todo um processo de tentativa de classificação e categorização dessa pobreza, que vai tentar diferenciar aqueles que são pobres porque querem e aqueles que não querem, né? Então, a diferenciação dos trabalhadores, dos vagabundos, é crucial para a construção das tecnologias de controle social sobre essa pobreza e da classificação dessa pobreza como uma classe perigosa. Uma classe perigosa porque ela é fonte das epidemias, classe perigosa porque ela seria fonte de criminalidade e classe perigosa sobretudo por conta da potência política que ela traz, né? Frases do tipo que a gente vê no cenário político brasileiro e carioca, né? Façamos a revolução antes que o povo a faça, ou subamos o morro antes que o morro desça, está intimamente ligado a uma mistura de discursos criminalizantes dessas classes tidas como perigosas, que tem como efeito mais importante de tudo, quando não a eliminação desses corpos, o controle social dessa potência, o esvaziamento dessa potência política que esses espaços trazem, né? Então, os espaços tidos como favela no início do século XX, eles foram muito representados na chave de focos, de doenças e de enfeiamento da cidade. Eram lugares feios, né? Então, todas as tentativas de tratar esses espaços eram eliminá-los da cidade, porque eles eram espaços de focos de doenças e tornavam a cidade feia. Então, na medida em que esses espaços são pensados como espaços da onde saem as doenças na cidade, o Rio de Janeiro, no início do século XX, é permeado por epidemias, na medida em que você localiza essas epidemias em lugares de favela, a melhor forma de resolver isso é eliminá-los. Ou como lugar de criminalidade, os movimentos sociais e as revoltas, os conflitos urbanos no início do século XX, eles não são tratados como problemas sociais, mas como questão de polícia desde já. Então, quem lidava com greve naquela época era o policial, não era, enfim, juízes ou quem quer que seja. E, ao longo do tempo, esses processos de construção social da favela na cidade, né, dentro desse processo que, fazendo um parênteses rápido, né, eu estava falando da minha figura de sociólogo e eu me assustei. Eu falei com a Ana Clara antes, ela falou que tinha lido minha tese, eu até me assustei, porque a menina que parece tão inteligente vai perder tempo lendo a minha tese, mas espero que tenha contribuído para alguma coisa. Mas ela vai ter percebido que eu não concluo nada na minha tese. No final das contas, a minha grande proposição foi deslocar as formas como as coisas são pensadas. Me pareceu, naquele momento, que mais interessante que apresentar uma espécie de novidade produzida pela minha pesquisa, eu acho que foi mais interessante deslocar as formas como as coisas costumam ser pensadas habitualmente e naturalizadas para serem pensadas daquela forma. E quando a gente, do Raízes, marca que a gente quer pensar a cidade a partir da favela, é muito mais porque a gente quer deslocar as formas habituais sobre como esses espaços são pensados. O tensionamento, a gente tem uma relação muito próxima com a academia. Eu vou falar um pouco mais disso no CPDOCA daqui a pouco. Mas a gente tem em mente, a gente precisa entender efetivamente qual é o papel da universidade, qual é o papel da academia. Por mais que a universidade ela tenha, num certo campo progressista, que já está com determinados léxicos, né, saturados, como espaço é um lugar de a universidade é uma produção, é um objeto de disputa política, de produção de conhecimento, etc. E, às vezes, a gente assume esse discurso de um ponto de vista progressista, a gente acaba esquecendo que a própria forma universidade vai tornar esse elemento extremamente difícil. Uma instituição que foi produzida na Idade Média, no seio da Igreja Católica, dentro desse formato que a gente tem aqui, a gente não pode esquecer essas raízes conservadoras da universidade e achar que elas estão abertas
porque de algum tempo para cá determinadas pessoas produzem seus textos e suas reflexões defendendo a universidade como um lugar progressista de produção de conhecimento, quanto não é. Se a gente entende essas raízes históricas da universidade, a gente não vai se surpreender com o quanto ela é machista, com o quanto ela é racista, com o quanto ela é elitista. Agora, ter isso em mente não significa que a gente vai fechar os braços mediante esse desafio que seria muito maior do que parece ser. Agora, torna a nossa ação muito mais estratégica. Quando a gente propõe a deslocar, não é só para a gente se chocar com o que a gente passa a ver quando a gente desloca alguma coisa, mas é muito mais no sentido da gente pensar formas de ação e de atuação muito mais pertinentes com aquela realidade que a gente consegue enxergar de uma maneira diferente. A mesma coisa é a escola. Como professor do ensino médio, às vezes todo mundo consegue dar um pitaco de como melhorar a vida do professor dentro de sala de aula. E um dos caminhos mais fáceis de todos é passar um filme. Só que a relação entre professor e aluno, professoras e aluno, enfim, está tão desgastada que qualquer coisa aparentemente inovadora que um professor vai fazer já vai ser dado num contexto em que qualquer coisa que o professor faz vai ser uma coisa ruim. Então, aí você leva o aluno para uma sala de vídeo, eu dou aula numa rede privada, então tem estrutura para fazer. Aí eu falo da minha experiência muito cercada. Eu preciso pontuar que a minha experiência enquanto professor do ensino médio, que eu acho muito exitosa e me deixa muito satisfeito em atuar como professor do ensino médio, é também a atuação de um professor branco, homem, heterossexual, de uma escola privada, que tem recursos para aplicar e experimentar o que ele quiser. Então, eu gosto de apresentar minhas experiências até para eu ter alguém com quem a gente não constrói sozinho. Mas assim, a gente leva os alunos para uma sala dessa e já apaga a luz. Tem ar-condicionado, o quórum que eu tenho para ver um filme é o quórum que eu tenho que vai assistir minha aula, 5, 6 de 40. Porque a tendência inicial é sempre dormir, e como o professor em sala de aula só fala coisa que não faz muito sentido na vida dessas pessoas, evidentemente os filmes que ele vai passar tendencialmente não vão fazer sentido nenhum para quem vai assistir, então é melhor dormir. Afinal, eles também são acordados cedo para estar lá. Então, posicionar reconhecer as raízes históricas da escola e da universidade é crucial para a gente deslocar a forma como a gente pensa esses espaços. Eu estava falando com a Manuela ontem, eu já participei de algumas mesas sobre escola sem partido, e me incomoda muito certa crítica que foi feita à escola sem partido. E se a gente entra nessas críticas fáceis de fazer, as propostas que a gente tem vão ser sempre muito limitadas. E a crítica que me incomodou muito à escola sem partido foi aquele filtro que apareceu no Facebook, pela escola com pensamento crítico. Como se a escola sem partido fosse acabar com o pensamento crítico da escola, que, na verdade, nunca existiu. Então, a gente cria um fantasma de que a escola é um lugar de pensamento crítico quando não é. E aí a gente fica propondo ações cuja tendência é não apresentarem êxito, porque o problema que a gente visualizou não existe. Quando a gente vê as propostas do Escola Sem Partido que quer retirar a questão da discussão do gênero na escola, isso a gente tem que discutir. Quando a Escola Sem Partido vai poder judicializar essa questão, e qualquer um pode denunciar um professor, isso pode criar um caos, e a gente tem que discutir. Agora, discutir que a escola sem partido vai tirar o pensamento crítico da escola é ficar dando murro em ponta de faca, porque a escola nunca foi pensada para isso, senão para disciplinizar os corpos, politicamente dóceis e economicamente úteis. Mas, enfim, então, esse processo de deslocamento da forma como as coisas são pensadas é muito que a gente tenta fazer no Instituto Raiz em Movimento. E aí, voltando para essa questão de como as favelas são problematizadas no espaço público, a gente começa com essa questão sanitária e higiênica. Eu não vou me estender muito ao longo do século XX, mas, mais recentemente, o grande elemento da construção das favelas no meio urbano é na chave da criminalidade violenta articulada à questão das drogas. Então, a favela vai acabar, as favelas vão voltar a ser, de uma parte do século em diante, questão de polícia. E se elas são representadas sobremaneira como locus de uma produção violenta articulada à questão das drogas, evidentemente que a resposta vai ser sempre mais polícia. Operações no início da década, pacificação, intervenção militar, porque a representação desses espaços na cidade está sempre articulada com a questão das drogas. Desses espaços que são, na cidade do Rio de Janeiro, o lugar das classes perigosas, dos pobres, dos negros, dos jovens, e
E as respostas vão ser sempre essas, eu esqueci o que eu ia falar. Me identifico, esqueço sempre também. Então, deixa eu tentar. Então, essa representação vai ser sempre na chave que as respostas que vão ser dadas vão vir no sentido da criminalização desses espaços. Na criminalização que vai eliminar os corpos, mas uma criminalização que também traz controle social e um bloqueio a essa voz política que é vista, né? Quando não é uma intervenção direta da polícia que é feita lá, é a criminalização dos movimentos sociais que são articulados a partir da favela. Em 2012 ou 2013, uma série de movimentos, protestos espontâneos aconteceram no Alemão, e o jornal Extra trouxe uma notícia de que ninguém sabe de onde era, que o tráfico estava dando R$200 para as pessoas irem para a rua se manifestar. Então, todo um processo de criminalização é atualizado, na hora de pensar esses espaços, na chave de lugares como foco da criminalidade violenta articulada ao tráfico de drogas. Então, antes de qualquer coisa, qualquer outro tipo de problema que vá ser resolvido, só vai ser possível depois que se resolver o problema das drogas. É o grande discurso da pacificação. Tem até uma propaganda muito emblemática, que eu acho que não é nem da pacificação, mas é dos 190 anos da polícia, que viu um camburão da polícia entrando na favela, aí ele chegava lá dentro. Aí, quando ele abria as portas de trás, saíam médicos, professores, etc., representando bem claro que não vai se fazer nada nas favelas se não se resolver o problema do tráfico. Quando, na verdade, as relações entre esses grupos territorializados do varejo da droga, a relação delas com o Estado é muito mais forte. Se a gente vai ver a aplicação do PAC nesses espaços, a gente vai ver que se o poder público quiser fazer alguma coisa, ele vai fazer extraindo esses grupos ou não. Seja porque ele tem a força para extrair esses grupos, seja porque eles dialogam bastante. Inclusive, esses grupos podem muito bem ser acionados para atuarem como elementos de controle social a determinadas manifestações políticas mais espontâneas, na chave dessa articulação e desse diálogo que se tem com o Estado e com as suas agências e atores localizados nesses espaços. Nas campanhas eleitorais também. Sem dúvida. Agora, então, que vai vir isso, né? E agora também que a gente vai ter nessa representação, a preocupação do Instituto Raiz e Movimento é como trazer essas novas representações possíveis a partir do lugar em que a gente fala e tornar eles próximos, sobretudo das pessoas que estão próximas a gente. E aí eu vou pedir licença para levantar e apresentar para vocês o site do CPDOCA. O CPDOCA, que o nome pode assustar num primeiro momento. Ué, fechou? Porque você tem um centro da Fundação Getúlio Vargas que se chama CPDOCA. Acho que fechou. E aí, realmente, o nome CPDOCA foi inspirado no CPDOC, tanto que o nome é muito parecido. Mas a ideia é que ele seja o centro de pesquisa, documentação e memória do Complexo do Alemão, para que as novas representações que o Raiz e Movimento tenta produzir sobre a cidade, elas possam se tornar ferramentas a partir da qual as pessoas que vivem nesses espaços construam sua própria história a partir do lugar em que vivem. Então, por exemplo, muitas vezes, para quem mora nesses espaços, a relação delas com o local em que vivem é muito mais mediado pelos discursos dos meios de comunicação em massa do que propriamente por sua própria experiência, até porque a violência que essa produção de conhecimento tem age em termos subjetivos, como a Ingrid falou, que essas pessoas desmerecem suas próprias trajetórias para reproduzir os discursos que são colocados para ela. Então, uma das coisas que a gente fez recentemente, a gente tem uma preocupação em como tentar isso acessível, é essa publicação aqui, que chama Complexo do Alemão, uma bibliografia comentada. Em 2005, a Alicia Valadares ela fez um livro chamado Pensando as Favelas Cariocas, 1900 a 2005, que ela faz um levantamento bibliográfico sobre boa parte do que foi produzido sobre favelas na cidade do Rio de Janeiro. Esse livro foi inspirado nela e a gente tenta levantar tudo que foi produzido sobre o Complexo do Alemão, em termos acadêmicos, em termos oficiais ou não oficiais, não só para que isso seja um catálogo em que acadêmicos possam pesquisar, mas a nossa preocupação máxima é que esse material consiga entrar na escola.
e que esses jovens que moram nesses territórios possam ter acesso a material a partir do qual eles vão conhecer mais a história do lugar em que ele vive e vão poder reconstruir as suas relações com o espaço de modo muito menos mediatizado por certos discursos oficiais e mais por dados diretamente produzidos do lugar em que vivem. E eu fiz uma crítica à universidade, mas a gente trabalha muito com a universidade, com acadêmicos. O CPDOCA, a gente tem um grupo que chama Coletivo de Pesquisadores em Movimento, em que a gente mantém uma série a gente tentou mapear os pesquisadores que fazem pesquisas no alemão e trazer eles para atuarem como uma espécie de grupo, um fórum virtual, onde a gente está junto, em que a gente dialoga com eles, sempre na chave deles fornecerem esse conhecimento, esse domínio técnico que a academia dá para a gente tornar eles, de algum modo, mais útil nesse deslocamento de representações. O Raízes se aproximou muito da academia, porque, pelo protagonismo político que ele tem no bairro, os pesquisadores, quando queriam estudar o complexo do Alemão, procuravam Raízes em Movimento. E, muitas vezes, esses pesquisadores estavam preocupados em como dar uma devolutiva para as pessoas que eles pesquisaram. Mas aí a gente entra na chave do que eu falei. E a gente produz textos que nem mesmo a gente mesmo lê, imagina quem é de fora da academia. Então, nesse processo de construção, junto com os acadêmicos, a gente pauta que é muito mais interessante a contribuição que eles têm, que a gente tem, eu me incluindo como acadêmico também, no domínio de uma certa linguagem que é excludente, para a utilização dessa linguagem de determinadas técnicas de escrita, por exemplo, para fortalecer essas organizações de base local. Então, um pesquisador, uma pesquisadora que queira contribuir com uma organização local, mais interessante do que fazer um evento em que eles vão apresentar a tese para aquele público que eles entrevistaram ouvir, é se aproximar dessa organização e colocar esse domínio da escrita e da linguagem para pensar, por exemplo, a elaboração de projetos, de cartas abertas, e uma produção textual que essas organizações precisam, mas não dominam. E não dominam não é porque não têm a capacidade de dominar, mas porque é uma tecnologia de poder que é excludente. Então, não é sempre fácil você se apropriar dessa linguagem. É preciso essa mediação. E nesse sentido todo, de uma certa maneira, de produzir deslocamento das representações sobre a cidade, sobre as favelas, e tentar usar esse conhecimento, esses deslocamentos, para promover o reforço do pertencimento com a localidade das pessoas que vivem lá, que o Raízes em Movimento está atuando e que a gente pode. E, pelo menos em nome do Raízes em Movimento, eu vou me permitir falar em nome de nós, que somos poucos do pessoal que está envolvido mais direto, que a gente tenta trazer para esse debate uma contribuição de como, através da produção de conhecimento, deslocamento de determinadas representações, a gente pode tentar pensar alternativas para o tema da mesa, que é a questão das drogas. Só lembrando, essa construção da representação da favela como locus da droga tira do foco da discussão sobre as drogas um helicóptero com 450 quilos de cocaína, o filho branco de uma desembargadora que foi pego com maconha e armas e está livre até hoje, enquanto Rafael Braga, preso com pinho-sol, ainda está preso. Então, esse deslocamento das representações, a gente espera que possa ser uma contribuição que a gente possa dar para que novas ações sejam produzidas e a gente consiga avançar um pouco nesses problemas. É isso, gente. Obrigado.